Muito bem, vamos então continuar na nossa análise acerca do objeto da ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, a ação direta de inconstitucionalidade pode ser utilizada para impugnar que tipo de lei e que tipo de ato normativo. A gente já viu que pela leitura inicial, do artigo 102, inciso 1, a linha A, são as leis e atos normativos federais e estaduais. E aí a gente começou analisando os atos primários que estão previstos ali no artigo 59 do texto constitucional. Bora continuar a análise? Então vem para cá. Então olha só, aqui nós temos os atos primários que vimos, são aqueles que retiram seu fundamento de validade da própria Constituição Federal. Interessante aqui destacar o seguinte, lei ou ato normativo federal. Aqui tem uma questão muito importante, amigos. Essa aqui, estadual e também o quê? Distrital. Porque lembra que o Distrito Federal, pela leitura do artigo 32, parágrafo 1º, o DF ele exerce competência, de estado mais competência de município. E aqui eu preciso deixar uma notinha muito importante, que é a súmula 642 do Supremo Tribunal Federal. Muito, muito cobrada na prova, fica atento. O que diz a súmula 642? Olha só. Quando a gente faz a leitura do 102, inciso 1, a linha A, ele diz: compete ao Supremo, principalmente à guarda da Constituição, e processar e julgar originariamente, a linha A ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo federal ou estadual. Porém, onde a Constituição fala lei estadual, também entram as leis distritais. Porém, quando se fala de lei distrital, nós temos que interpretar levando em conta o artigo 32, parágrafo 1º. O que diz o 32, parágrafo 1º? Ao DF são reservadas as competências legislativas de estados e municípios. Porém, a jurisprudência do Supremo entende o quê? Que as leis do DF editadas com base em competência municipal, não podem ser objeto de ação direta no Supremo Tribunal Federal. É verdade que essa lei até pode ser objeto de ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Pelo princípio da subsidiariedade, quando não couber ação direta, ação declaratória, ação interventiva, enfim, quando não couber outro tipo de ação, aí poder-se-ia utilizar o quê? A ADPF. Então fica atento. A lei distrital editada com base em competência estadual pode ser objeto de ADI perante o STF. Contudo, a lei distrital editada com base em competência municipal pela súmula 642 não pode ser objeto de ADI perante o Supremo Tribunal Federal. Legal? Tudo bem? Fica atento com isso, isso é muito importante. Vamos voltar aqui. Então a gente analisou aqui as espécies normativas primárias. Agora olha só, o Supremo entende que os decretos regulamentares, no sentido próprio, não podem ser objeto de ADI. Aí eu coloquei decretos regulamentares, não cabimento de ADI, eu coloquei até algumas ações diretas aqui, depois se você quiser agregar e fazer a pesquisa, tá? Por quê? Olha só, quando a gente pega o artigo 84.4, é daqui que surge esse chamado poder regulamentar. Lembrando que o decreto regulamentar é um ato o quê? É um ato infralegal. É um ato infralegal. É um ato que está abaixo da lei. Logo, é um ato secundário. Então, quando um decreto, por exemplo, então eu tenho, vamos imaginar aqui, eu tenho a Constituição, eu tenho a lei e vamos imaginar que eu tenho o decreto. Beleza? Eu tenho o decreto. Então, o que acontece? Se esse decreto contraria a lei,
indiretamente, então aqui ó, é uma contrariedade direta e aqui é uma contrariedade o quê? Indireta. Então, diretamente contrariou a lei, então aqui nós temos uma hipótese de o quê? Ilegalidade. Por isso que se diz que, em regra, não cabe a ação direta contra decreto regulamentar. Por quê? Porque o decreto regulamentar que viole, por exemplo, a lei, ele é ilegal, porque ele é um ato infralegal, ele é um ato secundário. Agora, fica atento, se tratar de decreto autônomo, e aí o parâmetro constitucional é outro, é o artigo 84(6). Se tratar de decreto autônomo, aí o Supremo admite, né, a propositura de ação direta de inconstitucionalidade contra decreto autônomo. Lembrando que esse decreto é chamado de autônomo exatamente porque ele não é editado em face de uma lei específica. Ele é editado para regular um daqueles temas que estão tratados no artigo 84, inciso 6 do texto constitucional. Continua comigo. Ainda dentro do objeto da ADI, uma questão importante era a discussão se caberia ou não ação direta de inconstitucionalidade contra a chamada lei de efeito concreto. Por exemplo, uma lei orçamentária. A jurisprudência mais atual do Supremo entende que cabe sim ação direta de inconstitucionalidade contra leis de efeito concreto. Durante muito tempo, o Supremo entendia que não cabia, porém, destaca, cabimento. Cabe ação direta contra lei de efeito concreto, inclusive leis orçamentárias. Nota, aí eu coloquei, lei de efeito concreto já exaurida e também leis de direito pré-constitucional. Aí o Supremo entende o quê? Não cabe ação direta de inconstitucionalidade. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra lei de efeito concreto que já produziu todos os seus efeitos, né? E também o direito pré-constitucional. Lembrando que o direito pré-constitucional é aquele editado, né? Por exemplo, antes da Constituição de 88. E aí o que eu tenho? Se o direito foi editado antes da Constituição de 88 e contraria materialmente a Carta de 88, estaremos diante de um conflito intertemporal que vai levar o quê? A não recepção da norma, e essa não recepção, segundo o Supremo, vai levar o quê? A revogação. Fechou. Beleza? Então, não cabe ADI contra lei de efeito concreto já exaurida e contra direito que pré-constitucional. Lembrando que o direito pré-constitucional que seja materialmente incompatível com a nova Constituição será não recepcionado, e a não recepção leva à revogação, porque nós não admitimos a inconstitucionalidade superveniente. Agora, fica atento, no caso da DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, né, é cabível, né, a DPF contra norma, né, editada aqui antes da Carta de 88, exatamente pelo chamado princípio da subsidiariedade. Vale dizer, se não cabe a DI, se não cabe a DC, em tese, cabe a DPF. A DPF, nós vamos ver, é utilizada quando? Quando não tiver um outro meio capaz de sanar a lesividade, né, a preceito fundamental. Então, pelo princípio da subsidiariedade, já que não cabe a DI, o Supremo entende a lei, a própria lei que regulamenta, artigo 1º, parágrafo único 1, que lei é essa, né? Isso aqui é uma lei, ó. É a lei 9882 de 99. É exatamente a lei que regulamenta, né, o procedimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Continua comigo. Ainda dentro de objeto, lei revogada. Ora, se a lei foi revogada,
então não cabe o quê? Ação direta de inconstitucionalidade. Em regra, o Supremo entende que se a lei é revogada no curso da ADI, a ADI perde o seu objeto, porque a revogação exclui a norma do mundo jurídico. Porém, fica atento com essa notinha. Lei revogada supervenientemente e prosseguimento da ADI. Quando? Quando estiver claro o quê? A ideia de uma fraude processual. O Supremo, na ADI 3232, bem como na ADI 3306, o Supremo entendeu que a revogação, depois da propositura da ADI, tinha o intuito de quê? De impedir a declaração de inconstitucionalidade. E aí o Supremo entendeu que havia ali uma vontade de fraudar o processamento, o trâmite processual, e aí o Supremo entendeu que lei revogada supervenientemente, se houver a comprovação de que há aí uma fraude processual, haverá o prosseguimento da ação direta de inconstitucionalidade. Olha só, vem para cá. Fica atento. A regra é a seguinte: norma revogada não cabe ADI. Em regra, depois de proposta a ação direta de inconstitucionalidade. Se a norma for revogada, em regra, essa ADI perde o objeto. Porém, o Supremo, nessas duas ações que eu destaquei, e outras também que ele possui na sua jurisprudência, o Supremo entendeu que a revogação era uma forma de tentar fraudar o próprio trâmite processual e evitar o julgamento. Então o Supremo entendeu que, diante de uma possível fraude processual, a revogação superveniente não impede o regular prosseguimento da ação direta de inconstitucionalidade. Veja que essa decisão, ela trata de um caso específico. Qual é? Diante de fraude processual. Legal? Joga na tela aqui comigo para a gente fechar. Ó, lei revogada e nova lei com conteúdo semelhante. Prosseguimento da ADI. Perceba aqui, mais um caso. Olha só. Outro caso. A lei foi revogada, em tese, a ADI perderia seu objeto. Por quê? Vamos declarar inconstitucional o que se a norma já foi revogada, já foi suprimida do ordenamento jurídico. Porém, o Estado-membro, vamos imaginar, ele revoga a lei e logo na sequência edita uma norma com conteúdo bem semelhante, quase que idêntico ao conteúdo daquela lei que foi revogada. Nesse caso, o Supremo entende que poderá haver o prosseguimento da ação direta de inconstitucionalidade. Então imagine, a lei A foi revogada e foi editada a lei B, né? A lei B, que tem conteúdo idêntico ao da lei A. Então, se havia uma ação direta contra a lei A e ela foi revogada pela B, que tem conteúdo idêntico, a ação poderá ter prosseguimento. Lembrando da regra geral, não cabe ADI contra norma revogada. Legal? Tudo bem? Vamos continuar. Então, olha só. Aqui a gente está analisando as principais notas acerca do objeto. Outra questão importante, sentença normativa e súmulas. O Supremo entende que não cabe ADI contra sentenças normativas, por exemplo, né? Na Justiça do Trabalho, TST, por exemplo, né? Ele tem sentenças normativas, né? E contra súmulas, que é resumo de jurisprudência, o Supremo entende que não cabe ação direta de constitucionalidade. Súmulas vinculantes e controle abstrato. Na ADPF número 147, o Supremo entendeu que não cabia controle abstrato, né? Controle em tese contra súmulas vinculantes. Lembra que súmula vinculante, né, é o resumo de uma jurisprudência ditada pelo Supremo Tribunal Federal após reiteradas decisões sobre matéria
inconstitucional. E aí na ADPF 147, o Supremo entendeu que súmula vinculante, ainda que tenha, né, a eficácia contra todos, tem o efeito vinculante, né, e aí muitos dizerem que é uma espécie de legislação, quase que um efeito normativo, mas o Supremo entendeu que não cabe controle abstrato contra súmulas vinculantes. Continua comigo. Agora, nós vamos analisar quais são os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Quais são os efeitos? E aí eu vou analisar o artigo 102, parágrafo 2º e também o 28 da Lei 9868, que é a lei que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade. Nós temos aqui o seguinte, o artigo 102, parágrafo 2º diz assim: as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade. Então, na ação direta de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias. Então, tanto na ADI quanto na ADC, produzirão eficácia contra todos, que é a ideia de efeito para todos, o efeito erga omnes, e também efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Então aqui a gente tem a regra geral que é, primeiro, efeito contra todos, efeito erga omnes, efeito vinculante. A partir daqui, todos os demais órgãos do judiciário e toda a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, deverá obedecer. E, em regra, efeitos retroativos, efeitos ex tunc. Esses são os três pilares da regra. Isso aqui é em regra. Em regra, então, eu vou ter uma decisão contra todos, vinculante e retroativa. Algumas notas. Primeiro, a decisão declaratória de constitucionalidade, ela tem efeito ex tunc, que é a ideia de retroativo. Por que a regra é que os efeitos são retroativos? Porque nós adotamos, na doutrina dominante no Supremo, a tese da nulidade absoluta. Ou seja, a decisão que declara a inconstitucionalidade declara algo pré-existente, uma nulidade que existe desde a origem. Por isso que a decisão, em regra, tem efeitos ex tunc, vale dizer, efeitos retroativos. Por quê? Por causa da tese da nulidade absoluta. Então, em tese, entende-se que a norma, ela é, desde a origem, né, ela é inconstitucional. Então, o que se fez? Apenas se declarou algo que já existia. Então, por isso que a sentença que declara, ela declara a nulidade absoluta com efeitos retroativos. Porém, uma questão importante quando se fala da eficácia contra todos. Por quê? O efeito vinculante, a eficácia contra todos, olha, não se aplicam ao legislativo no exercício de sua função típica legiferante. Na reclamação 5442, o Supremo disse isso. Fica atento. Fica atento. O poder legislativo, ele exerce função típica e função atípica pela teoria de separação que adotamos, prevista ali no artigo 2º do texto constitucional. Veja, quando o poder legislativo pratica atos administrativos, ele atua como administração pública. E como administração pública, ele está subordinado ao efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal tomadas no controle concentrado de constitucionalidade. Porém, o Supremo entende o quê? Que no exercício de função típica legislativa, o poder legislativo não se subordina à eficácia vinculante da decisão do Supremo. Vale dizer, quer dizer então que o poder legislativo ele pode editar uma lei com
conteúdo semelhante a outra que já tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É comum, por exemplo, o Supremo declarar inconstitucional uma lei de um Estado-membro e o outro Estado-membro editar uma lei com conteúdo semelhante àquela que já foi declarada inconstitucional. Por quê? Porque o efeito vinculante e a eficácia erga omnes, a eficácia contra todos, não alcançam o poder legislativo quando este exerce sua função típica legislativa. Legal? Porém, caso o legislativo esteja exercendo função administrativa, função atípica, aí ele está no conceito, compreendido no conceito de administração pública e deve se submeter à eficácia vinculante da decisão do Supremo no controle concentrado. Legal? Tudo bem? Vamos continuar aqui? Vamos lá. Efeitos na ADI, notas complementares. Eu coloquei aqui. Declaração de nulidade absoluta, efeitos repristinatórios em regra. Olha só, o Supremo entende, e também isso está previsto na Lei 9868 de 99, que quando o Supremo declara a inconstitucionalidade, como o Brasil, em regra, adota a tese da nulidade absoluta, vale dizer, a declaração de inconstitucionalidade, ela está apenas declarando algo que já pré-existia, uma nulidade que já existia. Então, por isso que a eficácia é retroativa. Em regra, os efeitos retroagem e apaga aquela lei do ordenamento jurídico. Com isso, caso houvesse uma lei anterior, esta lei, ela revigoraria sua eficácia. Vamos fazer um desenho aqui sobre isso? Vem para cá. Ó, imagina o seguinte, imagina que a lei A tenha sido revogada pela lei B. E a lei B foi declarada pelo Supremo como inconstitucional. Pela tese da nulidade absoluta, que é a regra, o que eu tenho? A declaração de inconstitucionalidade da B vai restaurar, vai recobrar a eficácia dessa lei A. Essa restauração de eficácia é exatamente o que se chama de repristinar, que é a ideia de ressuscitar, recobrar a eficácia. Isso é em regra, porém, na declaração de inconstitucionalidade, o próprio Supremo, aqui ó, na declaração de inconstitucionalidade, o próprio Supremo pode, pode impedir a repristinação. Ou seja, o Supremo pode, ao declarar a inconstitucionalidade da lei B, dizer assim, não se restaurará a eficácia da lei A. Ou seja, não haverá repristinação da lei A. Porém, a regra é a declaração de nulidade, a declaração de inconstitucionalidade, como nós adotamos a tese da nulidade absoluta, a lei B deixa totalmente de existir desde a origem. Então, a lei B vai, em regra, nós vamos ter apagados todos os efeitos produzidos pela lei B, inclusive a revogação que ela promoveu da lei A. Por isso que, em regra, vai haver os chamados efeitos repristinatórios. Legal. Uma questão bastante importante, amigos, é a chamada técnica da modulação de efeitos. O Supremo Tribunal Federal, nós vimos em regra, veja bem, que a decisão que declara a inconstitucionalidade vai ter eficácia contra todos e efeito vinculante. E vimos que, em regra, a decisão é ex tunc. Vale destacar, retroage à origem e apaga todos os efeitos que aquela norma havia produzido. Porém, a Lei 9868 e também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a lei permite, o Supremo tem feito isso, adotado por causa de questões de segurança jurídica, principalmente, a técnica da
modulação dos efeitos temporais. O que é isso? A regra não é que a decisão vai retroagir à origem da norma, porém o Supremo pode definir um outro momento para que essa declaração de inconstitucionalidade surta efeitos. Vamos analisar o artigo 27 da lei? Vem comigo aqui. Olha o que diz o artigo 27 da lei 9868. Diz assim: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo olha só, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, pode o Supremo vai definir, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito ou de outro momento que venha a ser fixado. Vale dizer, então, que o Supremo poderá, com essa técnica da modulação de efeitos, por exemplo, em vez de os efeitos serem ex tunc, poderá ser ex nunc, ou seja, não retroativos. O Supremo pode fazer isso. Declarar que os efeitos não vão retroagir, que a decisão vai valer dali para frente. O Supremo também pode declarar que essa inconstitucionalidade vai valer pro futuro, ou seja, uma data depois do trânsito em julgado. Então o Supremo pode fazer isso. Essa ideia de mudar, restringir os efeitos ou decidir que ele só tem eficácia a partir de um momento definido é exatamente o que se chama de modulação de efeitos. Vale destacar que a modulação de efeitos exige o quê? 2/3 do Supremo, ou seja, no mínimo 8 ministros. Uma questão muito importante, Uma questão muito importante é que essa técnica tem sido utilizada, deixa eu melhorar aqui, ficou feio esse sido, hein? Tem sido utilizada no controle difuso. Há uma tendência no Supremo Tribunal Federal chamada pela doutrina de abstrativização. Abstrativização. O que é a abstrativização? Olha só, a abstrativização é você pegar emprestado algumas técnicas do controle concentrado e transportá-las para o controle difuso. Veja, o artigo 27 da Lei 9868 diz que essa modulação temporal de efeitos, ela se aplica ao quê? À ação direta de inconstitucionalidade e ampliando, se aplica às ações do controle concentrado. Porém, o Supremo também tem adotado essa técnica da modulação de efeitos no controle difuso. Veja que, em regra, a decisão do controle difuso é inter partes e eficácia retroativa. Porém, é possível que o Supremo, em virtude de questão de segurança jurídica ou um relevante interesse social, mesmo no controle difuso, o Supremo também adote a técnica da modulação de efeito. Vale destacar que a adoção da técnica exige o quê? Exige 2/3 do Supremo Tribunal Federal. Veja que pela regra da reserva de plenário, a declaração de inconstitucionalidade depende de maioria absoluta do tribunal ou do órgão especial. A modulação de efeitos não exige apenas maioria absoluta, percebeu? A modulação de efeitos exige 2/3 do Supremo Tribunal Federal. Vale dizer, no mínimo, 8 ministros. O artigo 101 diz que o Supremo é composto por 11 ministros. Então, para que haja modulação de efeitos, seja no controle difuso, seja no controle concentrado, há necessidade de 2/3 do Supremo votar nesse sentido. Então, com a modulação de efeitos, o que o Supremo pode fazer? Pode restringir os efeitos ou decidir que aqueles efeitos só têm eficácia a partir do trânsito em julgado ou até mesmo
para no futuro, que é a chamada modulação pró-futuro, ou seja, para frente. Essa é a ideia. Tudo isso em razão de segurança jurídica e de relevante interesse social. Legal? Tudo bem? Joga na tela comigo, vamos continuar. Então, notinha complementar, vamos aqui na letra C. A letra C, nós vamos cuidar da técnica da interpretação conforme e, na sequência, da declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Olha só, apenas para introduzir, a gente vai detalhar isso na nossa próxima aula, apenas para introduzir, o Supremo e a doutrina dominante têm feito diferenciação entre a declaração, a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. E esse será o tema da nossa próxima aula. Eu te aguardo, um grande abraço.